Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida e que Deus guarde toda a sua família. Eu convido você a fazer parte dessa família de oração, onde todos os dias estamos orando e meditando nas mensagens. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar grandemente toda a sua vida. Faça parte, se inscreva, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Eu tenho certeza, você abençoando vidas, você será abençoado em o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 41, no versículo 37, diz assim, José como governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Meus irmãos, lá em Apocalipse, fala que Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, né? Quer dizer, os profetas, os espíritos que os profetas tinham, claro que tem o espírito da pessoa, né? Só que aqui é o espírito com letra maiúscula, né? E a direção, os profetas sempre eram guiados por Deus, meus irmãos, tá? Quando você lê no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, com letra maiúscula, é o Espírito de Deus realmente, o Espírito Santo, sobre aquelas pessoas, os profetas. Então, sobre José estava também o Espírito de Deus, meus irmãos. Você sabe que José, ele passou muita coisa, foi vendido pelos irmãos, ele foi caluniado, ele foi preso, né? Ele foi preso, foi colocado para ser morto, mas enfim, Deus mudou a sorte de José. Talvez, meus irmãos, está chegando aí o final do ano, chegando o final do mês, às vezes as preocupações, né, começam a surgir na sua vida. Talvez você está preso, né, não sabe o que fazer, está meio perdido aí nas suas atitudes, não sabe como proceder aí no seu relacionamento, não sabe qual caminho a tomar, né? Em relação à tua esposa, ao teu marido, teus filhos. Talvez a sua vida sentimental tá meio uma bagunça aí, a vida financeira tá meio complicada. Às vezes você tá diante de uma enfermidade, seja um câncer, seja AIDS, seja um caroço, nódulo, ou seja até mesmo angústia. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que elas estão bem fisicamente, mas emocionalmente a pessoa não está bem. Sabe, de repente a vida da pessoa virou de cabeça para baixo, uma confusão, uma tribulação, uma angústia. Então José, meus irmãos, ele sonhou, né? Aos 17 anos ele tinha sonho, ele sonhava que iria ser alguém. Só que José passou muita coisa, meus irmãos. Foi invejado, foi praguejado, foi vendido, dado como morto, né? Foi caluniado, enfim, José, meus irmãos, se a gente lê a palavra, a gente vai ver que a vida de José foi uma bagunça, entre aspas, tá, meus irmãos? Entre aspas. Mas tudo na direção de Deus, por isso que eu sempre falo, meus irmãos. Talvez você está achando, pastor, minha vida não tem jeito. Pastor, não estou sendo feliz. As coisas não estão dando certo. Eu não consigo ser curado. As portas não se abrem. Deus não está olhando para mim. Talvez você esteja assim, sem saída, preso a um relacionamento, sabe? Um relacionamento que entristece você. Talvez você está num serviço ou num trabalho que de repente magoa você, entristece a sua vida. Talvez você está diante de certas coisas, meus irmãos, que tem atrapalhado realmente a sua vida, a sua casa e a sua família. Só que todos eles ali, todos eles reconheciam que José havia o Espírito de Deus, meus irmãos. Tanto é que no versículo 39 diz: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu.
Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito? Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Meus irmãos, quem era José? José era um sonhador, meus irmãos. Os irmãos de José falavam que ele era um sonhador, era uma pessoa que sonhava, desejava, sabe, coisas que, sabe, estava na cabeça dele. Por isso que eu falo, às vezes você fica triste porque o seu marido não te apoia, porque tua esposa não te apoia, porque as pessoas zombam, criticam você. Ah, mas você não tem dinheiro, mas você não pode, mas quem é você? Olha onde você mora, olha o que você tem. Você não tem cargo, você não tem nada. Você é uma pessoa desqualificada. Enfim, meus irmãos, sabe? Às vezes a pessoa se deixa muito levar por aquilo que ela escuta, sabe? Mas você tem que entender, meus irmãos, que o sonho não é somente porque você sonha, é porque Deus coloca no nosso coração. E se você tem algo, pastor, como saber que o sonho é de Deus, né? Como saber, meus irmãos? Quando o sonho é de Deus, aquele sonho permanece. Aconteça o que acontecer, passa a luta que passar, meus irmãos, aquele sonho, aquele desejo, aquele projeto, ele nunca morre. Esse é o projeto, é o sonho de Deus. Isso é viver o sonho de Deus. Quando há algo no nosso coração, sabe, a primeira luta, a gente desanima. Ou nem tem luta. É igual aquela pessoa, né, que abre um refrigerante, aí tem aquele gás e logo se perde o gás. Tem pessoas assim. Às vezes ela fica animada, não, vou vencer, vai dar certo, não, Deus vai abençoar minha vida. Às vezes não acontece nada. Passa um tempo, 2 tempos, a pessoa já desistiu, a pessoa já desanimou. Então tem pessoas assim, meus irmãos, sabe? Aí ela fala, acho que não era para mim. Não, acho que Deus não queria. Não, meus irmãos, são sonhos que a pessoa tem. Mas aquele sonho de José era o sonho de Deus, meus irmãos. Porque ele foi preso, foi vendido, foi dado como morto, foi caluniado, foi esquecido, jogado. Mas ao final de tudo, aquele sonho se realizou. Por isso que eu falo, meu irmão, não perca a esperança. Não desanime. Pastor, mas está acabando o mês, mas está acabando o ano. Meus irmãos, não olhe para o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o que traz existência o que não existe. Enquanto você ficar olhando, é final do mês, é começo de mês, é metade do mês, é final do ano, sabe, meus irmãos? Nós não olhamos para o tempo, nós olhamos para a promessa. E é a promessa que vai acontecer. Deus não trabalha com o tempo, meus irmãos. No sentido de, é o último dia do mês. É o final do mês. Não. Deus só trabalha no começo do mês. Deus só trabalha no começo do dia. Quando chega ali 5 horas, começa a entardecer, Deus não trabalha mais não, porque acabou o expediente. Não, meus irmãos. Deus, ele faz milagre até de madrugada. Deus faz milagre até a noite. Você está compreendendo, meus irmãos? Até no feriado. Até no sábado, não importa, ainda que fechem o estabelecimento, Deus é poderoso, meus irmãos, para trazer existência que não existe. Tanto é que diz no versículo, né, 43, diz assim: e fê-lo subir no seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E José chamou Faraó de Safenate e lhe deu por mulher a Azenate. Então diz assim no versículo 46, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha,
de Potifera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Meus irmãos, quando nasce o filho de José, ele coloca o nome do filho de Manassés. E ele diz, né? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa do meu pai. Não é que ele esqueceu da família, não, meus irmãos. Você vê aqui logo depois que José ele tinha um amor pelos irmãos. Ele perdoou os irmãos, ele abraçou os irmãos, ele beijou os irmãos, sabe? Ele queria saber do pai. Não é que ele esqueceu. Quando fala esquecer, né, de toda a casa de meu pai, era toda aquela humilhação que ele passava. Humilhação de ser chamado de sonhador, de ser uma pessoa que não ia ter nada, uma pessoa que não ia conquistar nada. Então, é esquecer disso. Porque quando a vitória chega, meus irmãos, sabe, a gente esquece das aflições. A Bíblia fala que quando a mulher ela tem o seu filho, ela esquece de toda a dor que ela estava sentindo, pela alegria de vir ao mundo a criança. Então, meus irmãos, o fato de esquecer não é esquecer da família, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, não, eu quero ir embora, quero sumir, eu quero esquecer da minha vida, eu quero esquecer de tudo que eu vivi, eu quero esquecer do meu passado. Não, meus irmãos, não tem como esquecer do passado. Tem até um louvor que diz, né? Não dá para esquecer o passado, mas eu vou dar a volta por cima. Então não é esquecer de você ter amnésia, mas é de você ter como testemunho toda humilhação e vergonha que você já passou, por Deus ter mudado a sua sorte. Pastor, ainda Deus não mudou, mas vai mudar, meus irmãos. Pastor, ainda Deus não fez, mas vai fazer, meus irmãos. Creia, Deus é todo poderoso para mudar, meus irmãos, para fazer você esquecer. O que é esquecer? Não é ter amnésia, mas a alegria, as bênçãos que estão sendo derramadas na sua vida hoje faz você esquecer, meus irmãos, e ver que valeu a pena. Você sabe que aquela luta, aquela batalha, aquela humilhação, aquela vergonha, aquela afronta que você viveu, sabe? Deus mudou a sua sorte, Deus mudou a sua vida. E é esse o nome que José deu para o seu filho, porque Deus o fez esquecer. Sabe, meus irmãos? Não amnésia, mas porque Deus mudou a sorte de José. E ele diz, ó, e ao segundo, né? Ele teve 2 filhos. Ao segundo, chamou Efraim, por disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aonde José estava sendo atingido, meus irmãos. Aonde José estava passando uma das piores aflições. Não era no Egito? Ele era escravo, ele estava preso, condenado à morte. Ele foi acusado, sabe, de seduzir, né, aquela mulher. Então José, meus irmãos, era aflição, era vergonha. Aí quando José ele fala, lembra de mim, ele foi esquecido. A pior coisa que tem, meus irmãos, sabe? E às vezes você ser esquecido, meio que ninguém se importa com você, meio que você precisando de um socorro e as pessoas passam como se você não fosse nada, sabe? Imagina José, meus irmãos, na prisão, esquecido, jogado, caluniado, sabe? Tendo sonho. Eu não sei, de repente, né? Aqueles pensamentos, você não sonhou que ia acontecer isso? Você não sonhou? Sabe porque isso vem, meus irmãos? Sabe, eu sei você, esposa, você marido, você pai, mãe, eu sei você que tem lutado pela sua vida, às vezes vem aqueles pensamentos, poxa, eu sonho tanto numa bênção, eu sonho tanto numa vitória, será que isso é para mim mesmo? Será que Deus vai me abençoar realmente? Por quê? Porque você está numa aflição, você está passando por angústia, o dinheiro não tem, o dinheiro acabou, você não sabe de onde tirar, a despensa está vazia, o desemprego. Você está entendendo, meus irmãos? Então a aflição faz meio que vir aqueles pensamentos. Será que é isso mesmo? Será que um dia eu vou sorrir? Será que um dia eu vou ser feliz? Será que um dia eu vou poder falar assim, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento? Será que um dia eu vou poder falar igual o José, ele falou?
Será que eu vou poder contar as maravilhas do Senhor na minha vida? Porque a aflição, ela deixa a pessoa assim, meus irmãos. E se a pessoa não estiver firme com Deus, a pessoa entra em parafuso, meus irmãos. A pessoa fica meio doida da cabeça, sabia disso? E começa a tomar atitudes precipitadas. Então Deus também prosperou José na terra da aflição. Talvez você está passando, meus irmãos, um dos piores momentos da sua vida. Talvez você fale assim, pastor, vou embora, vou sumir, vou desaparecer. Mas eu tenho a certeza, meus irmãos, que Deus é capaz de mudar essa vergonha em honra, de Deus mudar essa situação de humilhação em bênçãos na sua vida. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra do Senhor é fiel. E ele diz, né? Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Então, meus irmãos, eu tenho a certeza. Nós vamos orar, nós vamos clamar. E o Senhor há de nos responder, não porque Ele é obrigado, não. É porque Ele é fiel, meus irmãos. Deus é fiel para mudar a nossa história. E eu tenho a certeza que Ele é fiel para mudar a sua história. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida de todos que estão aqui nesse momento, orando, clamando ao Senhor. Pessoas, Pai, que estão como José, Pai. Talvez na prisão, talvez esquecidos, talvez desprezados e abandonados, caluniados. Talvez, Pai, o que tem de pessoas desejando o mal dessa pessoa, Pai. Desejando o fim do casamento dela, do casamento dele. Desejando, Pai, que essa pessoa perca o emprego ou não consiga nada. Viva na dependência dos outros. Ajuda, Pai. Ajuda essa mãe que chora pelo filho, porque está envolvido nas drogas, está envolvido em coisa errada. Ajuda, Pai, esse pai que clama pelos filhos, Pai. Essa esposa pelo marido, o marido pela esposa. Socorre, Pai, essa pessoa que está angustiada e desesperada. Somente a Tua mão, Pai. Somente o Senhor é capaz de fazer essa pessoa esquecer de todo sofrimento. Sabe, Senhor, tem horas em que tem pessoas, Pai, que a vontade dela, Senhor, a vontade dele é ter uma amnésia, sabe, esquecer de tudo, começar de novo. Tem pessoas, Pai, que a vida dela é tão ruim, é tanto sofrimento, que às vezes a pessoa ela até deseja, Pai, esquecer de tudo, começar do zero como se não lembrasse mais de nada e nem de ninguém. Tem pessoas, Pai, que não suportam mais a humilhação, a vergonha. Talvez, Pai, tem que se humilhar para as pessoas. Talvez tem que se humilhar, Pai, para pedir talvez um prato de comida. Talvez uma cesta básica, uma porta de emprego. Talvez, Pai, essa pessoa está sendo envergonhada por causa dessas coisas. Não tem dinheiro, não tem recurso. Talvez brigas, contendas, ameaças. Talvez, Pai, situações que têm feito essa pessoa entrar em desespero. Mas eu te peço, Pai, cura, Senhor. Mas cura, Pai, de dentro para fora. Porque talvez a pior luta que essa pessoa enfrenta não é o desemprego, não é a dívida, mas talvez, Pai, é uma crise de ansiedade, é o nervosismo, talvez é a depressão, talvez os pensamentos, Pai, de desistir. Talvez é como se a ansiedade, é como se a depressão forçasse essa pessoa a desistir da própria vida. Senhor, dá força a essa mãe, essa esposa, esse homem, essa pessoa a sair dessa situação, Pai. Pois eu tenho a certeza que assim como José, ele teve o seu sonho, ficava feliz em contar o sonho, mas ao mesmo tempo foi jogado, esquecido, preso, talvez esquecido e abandonado. Talvez essa pessoa, Pai, já foi tão feliz, já foi tão alegre, cheio de sonhos, cheio de projetos, desejando tantas coisas, Pai. Talvez quando essa pessoa casou, Pai, tinha tantos sonhos, ficou tão feliz, Pai, e que hoje está triste. Essa pessoa que arrumou emprego estava feliz da vida e que hoje, Pai, está passando por um aperto financeiro. Essa pessoa, Pai, que vivia a sua vida, tinha vida social, mas hoje, por causa dessa doença, por causa dessa enfermidade, essa pessoa está abatida, está angustiada. Ajuda ela, Pai. Ajuda ele, Senhor.
Assim como o Senhor mudou a sorte de José, assim como o Senhor realizou o sonho de José, realiza, Pai, o sonho dessa pessoa de ser feliz, de ter paz, de ter sossego na vida. Prospera, Pai, toca naquela causa, naquele processo, abre as portas, Senhor. Abençoa essa pessoa, que ela possa, meu Deus, enfim, poder declarar: o Senhor me fez esquecer de todo sofrimento, porque o Senhor mudou a minha sorte. O Senhor me fez próspero na terra da minha aflição, no lugar da vergonha, o Senhor mudou a minha sorte. Aonde havia desprezo, aonde havia o abandono, aonde havia o esquecimento das pessoas, o Senhor não se esqueceu de mim. Aleluia, Pai. Senhor, não esqueça, Pai. Não esqueça dessa pessoa. Visita ela, Pai, que talvez foi esquecida. Meu Deus, não despreza essa pessoa, porque talvez ela está sendo, e ele também está sendo desprezado. Venha acolher, Pai. Honra essa pessoa. Não por mérito, porque nós, meu Deus, se pesarmos na balança os nossos acertos e erros, Senhor, vai pesar muito mais para os erros. Erramos demais, falhamos demais, mas que o Senhor possa ter misericórdia, Pai. Toca nessa casa, toca nessa família, muda essa situação, Pai. E que ela e que ele possam, enfim, se alegrar no Senhor e ter a sua vida transformada em o nome do Senhor Jesus. Receba a vitória, minha irmã. Receba a vitória, meu irmão. Que o Senhor toque na sua vida nesse momento. Que o Senhor mude a sua história agora. Seja livre de todo mal, seja livre de toda praga, toda doença, toda enfermidade. Que o Senhor mude a sua história nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Seja curado, seja livre, seja restaurado agora nesse momento. Vai embora a dor, vai embora a doença, vai embora a enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, pois eu tenho a certeza, Pai, que assim como o Senhor abençoou José, o Senhor há de me abençoar, Pai. Porque sobre José estava a tua misericórdia, e a tua palavra diz que a misericórdia do Senhor estaria sempre sobre a nossa vida. Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos. E que o Senhor possa curar, e que o Senhor possa libertar, e que portas se abram, milagres aconteçam nesse dia. Levante a sua mão, minha irmã, levante a sua mão, meu irmão, e declare como num ato profético: hoje será de vitória, hoje será de milagre. Pois eu declaro e eu profetizo coisas grandes e maravilhosas na minha vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, pois eu tenho a certeza que hoje, fala aí, minha irmã, fala aí, meu irmão, diga: hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém, diga graças a Deus.